pessoal, tudo bem com vocês? Cassandra aqui de volta hoje para ensinar essa blusinha de gola Peter Pan com manga levemente franzida. Aconselho que vocês assistam esse vídeo até o final porque tem surpresa no decorrer do vídeo, ok? A princípio precisamos das nossas medidas de busto, cintura baixa porque ela não chega ao quadril, né? Então nós precisamos da largura das costas, ombro, comprimento de manga, largura de manga, largura do pescoço, a circunferência do pescoço, a altura da cava, além do comprimento da blusa que você quer fazer, ok? Vamos começar fazendo um retângulo aqui, claro que tá em tamanho reduzido, tá? Mas vocês vão seguindo as instruções. Nosso retângulo precisa do comprimento da blusa pela largura do busto ou da cintura baixa, o que for mais largo nas medidas de vocês. Não esqueçam que medidas de busto, cintura e quadril são sempre divididas em 4 na hora da gente fazer a modelagem, porque a gente vai fazer um molde do quarto da peça, ok? Vamos colocar aqui, escrever o centro da peça para que a gente consiga entender ele direitinho. Primeira medida, largura de costas dividido em 2. A partir desse ponto das costas, a gente vai descer 2 centímetros, porque a gente tem uma caidinha de ombro, ok? Então, a ponta do ombro vai descer 2 centímetros e também os mesmos 2,5 para descidinha do decote, certo? A partir desse ponto das costas, nós vamos descer uma retinha para mais ou menos demarcar a nossa cava. E a partir desse ponto de 2,5, nós vamos medir a altura da nossa cava. No meu caso, são 22 centímetros. Cada um varia um pouquinho, não muita coisa além disso. E vamos marcar nossa cava, certo? Essa cava vai terminar na nossa largura de busto, ok? Quando vocês fazem no papel, vão marcando com um lápis que vocês possam apagar e depois pode fazer o risco definitivo. Aqui nós vamos riscar o nosso ombro, então vai sair do 2,5 em direção ao nosso retângulo até fechar a medida do nosso ombro, que no meu caso 11 centímetros. Vou acrescer na altura do ombro 1 centímetro, porque as costas é 1 centímetro mais alta, tá? E vou desenhar o meu decote, certo? Então, aqui tô fazendo o risco definitivo. Vou marcar a altura da cintura, que é 20 centímetros a partir da cava. E na parte inferior da blusa, no final da blusa, que seria a linha da cintura baixa, eu vou afinar 2 centímetros na cintura e vou seguir essa linha em direção à nossa medida de cintura baixa, tá, pessoal? Que vai ser no final da nossa blusa, certo? E no final da nossa blusa, quando a gente for fazer a linha do final, na lateral a gente sobe 1 centímetro. Porque quando eu fizer a barra, pode ser que fique bico, então isso vai evitar que fique biquinho, tá? Agora vamos recortar nosso molde, porque ele vai ser a guia para o nosso molde da frente, ok? Depois de recortar o molde das costas, vamos contornar todo ele para depois fazer as modificações para então fazer o nosso molde da frente, tá, pessoal? Vou crescer 1 centímetro na largura do busto, tá? Na frente, por causa do volume do busto, 1 centímetro a mais. Na cintura e no quadril já vai igualar, tá? 1 centímetro para dentro na cava, repare que eu tô cavando um pouquinho mais. E 1 centímetro a menos na altura do ombro, tá? Aqui no decote, menos 6 centímetros, tá?
para que a gente tenha um decote mais baixo. E as diferenças são essas: mais cavadinho, 1 centímetro, mais largo no busto, 1 centímetro, mais baixo no ombro, 1 centímetro e mais baixo no decote, 6 centímetros, ok? Podemos recortar e o nosso molde do corpo da blusa está pronto. Então, se você quiser fazer uma blusinha sem manga, tá aí, prontinho. Então, agora, pessoal, vocês pegam uma fita crepe e colam o ombro para duas coisas. Primeiro, para que a gente possa contornar esse decote e aí, então, nós teremos o contorno da nossa golinha Peter Pan e também vai servir para depois a gente medir nossa cava, ok? A golinha Peter Pan eu vou fazer a beiradinha arredondada e a largura dela pode ter pelo menos 6 centímetros de largura ao redor inteiro, tá? A não ser nas beiradas, como eu falei, que ela vai ser arredondada. Pessoal, é necessário que vocês identifiquem a frente e as costas para não confundir na hora de pregar essa gola, tá? Aí, depois da golinha, vamos fazer o molde da nossa manga. Para o molde da nossa manga, nós precisamos medir o tamanho da nossa cava, certo? Para você ter uma base de tamanho de cava. A nossa manga vai ser um retângulo também, com a altura do comprimento da minha manga e largura total da minha manga, ok? Nós vamos ter que desenhar a manga inteira, tá? Porque a frente e as costas da manga são diferentes no formato da cabeça da manga, ok? Então, pessoal, um exemplo. Se eu tenho 30 centímetros de largura de manga, a cabeça da minha manga vai ter 1/3, então vai ser 10 centímetros. Então, vai variar de acordo com a largura. Divide em 3 e marca essa reta aqui que vai demarcar a altura da cabeça da manga, que a gente chama, tá? Aquele lugar das curvinhas, certo? Vou dividir essa manga ao meio. Preciso demarcar o meio. E fazer um triângulo aqui para eu ter mais ou menos onde essa curva vai pegar. Tudo tem um sentido, tá, pessoal? Triângulo e tudo mais, tá? Posso também... Então, agora eu vou dividir mais uma vez. Então, podem perceber que a cabeça da manga aqui na largura tá dividida em 4, tá? 4 lados iguais. E vou afunilar pelo menos 1 centímetro na boca da manga, tá? Se vocês quiserem, pode fazer reta. Se vocês quiserem, podem afunilar. É legal afunilar um pouquinho, porque depois essa aqui vai ser franzida, tá? Então, ó, nesse lugarzinho aqui, eu vou colocar mais 2,5 centímetros. Aqui, menos meio centímetro. Aqui, menos 1 centímetro. E aqui, mais 2 centímetros, tá? E eu vou fazer uma curvinha seguindo essas marcações de mais e de menos, tá? Porque a curva das costas e da frente são diferentes, tá, pessoal? Congela a imagem para ver direitinho, ou vai lá no site e olha com paciência, sem pressa, essas marcações para vocês entenderem como são essas curvas da cabeça da manga, tá? E chega no molde, vai dar certinho, tá bom? Agora podemos recortar nossa manguinha para que eu depois ensine vocês a aumentar ela para fazer uma manga franzida, tá? Então, pessoal, a nossa modelagem está completa, só falta aumentar a nossa manguinha. Além desses moldes, a gente precisa de viés, tá? Então, nós precisamos de um viés de acabamento para o decote.
Então, se a circunferência do seu pescoço, por exemplo, é 40, nosso viés vai ter 40 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura, ok? Esse é o viés do decote. O comprimento é a mesma circunferência do seu decote, do seu pescoço. Vamos aumentar essa manga para que eu faça uma manga franzida. Então, aqui tá um molde comum, eu vou abrir conforme o tanto de franzido que eu quero. Então, eu pego minha manga, a modelagem da minha manga, vou abrir, vou pôr em cima de outro papel e riscar ela aberta, tá? Aí eu recorto ela aberta, o molde que eu risquei, e esse eu posso fechar e usar normalmente numa manga comum, tá? Se você perceber, a boca da manga tá arredondada, então não é muito legal fazer a barra dessa manga. É melhor também colocar viés no acabamento. Então, se a sua manga tem, por exemplo, no meu caso, 30 centímetros de largura de manga, eu vou fazer 2 viés de 3 centímetros de largura com 30 de comprimento, que é a minha manga. Agora é só colocar nossos moldes em cima do tecido e cortar. Se é um tecido plano, coloca mais a margem de costura. Se é malha, não há necessidade. Lembrem da barra, a largura que vocês querem. Aqui eu coloquei uma barra de 2 centímetros, certo? As costas também é só colocar em cima e riscar. O único detalhe das costas é que, como o decote da minha blusa é pequeno, eu preciso cortar uma gotinha nas costas, tá? Uma gotinha de 6 centímetros já é suficiente, tá? Então, a minha manga, como eu falei, nesse caso não é muito franzida, então podem notar que ela é um pouco mais estreita, né? Então, vai muito de quanto você quer de franzido nessa manga, tá? E aí é só recortar. Não esqueçam dos viés, tá? Aqui eu tô cortando uma tira inteira e depois eu vou fazendo e vou cortando as sobras. E finalmente, pessoal, a golinha eu vou cortar com o tecido dobrado em 4, porque eu preciso cortar essa gola 4 vezes no tecido, com margem de costura, certo? Mesmo que seja numa malha, para você fechar e ela não ficar deformada, é melhor já cortar com sobra de costura e passar na reta, tá, pessoal? Ao invés de você fechar uma gola dessa no overlock, certo? Cortando nossa gola, nós já podemos partir para a parte da costura. Vamos preparar a nossa golinha. Lembrando que ela não precisa ser entretelada, tá? A gente precisa de uma gola com caimento, então não há necessidade de entretelar. Passamos um pezinho de máquina, mas depois de passado a gente vai refilar ela, tirar um pedacinho para não fazer volume na hora de que a gente vire ela para o direito, ok? Desviramos a golinha e rebatemos a costura com uma costurinha bem rente à emenda, tá? Segurando o tecido de baixo. Eu vou mostrar para vocês num melhor ângulo, para que vocês vejam onde fica essa costurinha. E aí a costura vai ficar bem aberta com esse pespontinho, tá, pessoal? Então, pessoal, olha como fica a costurinha, bem rente à emenda, bem rente à junção das duas partes, né? E aí a gente pode passar isso a ferro para deixar bem assentadinha, para que a gente passe uma costura só para fechar, só por segurança, tá? Que aí vai ficar mais cômodo para depois a gente pregar essa gola no decote, tá? Então, só passamos essa costurinha na parte de dentro da gola. Aqui passamos na pontinha da manga
a costura de franzir. Se você tem o pezinho de franzir, ok. Se não, você passa essa costura com um ponto bem grande da máquina para ficar fácil de franzir. Então, reparem que a minha manga é franzida só num pouquinho, tá? É uma opção, vocês podem fazer ela bem franzida. Agora, vamos preparar a gotinha das costas. Pegamos o viés e pregamos bem na beiradinha dessa abertura, tá? Quanto mais na beirada, melhor. Depois de pregada o viés, ó, dobramos uma vez pro direito, 2 vezes e passamos a costura em cima desse viés, tá bom? Depois do viés fechado, nós vamos dobrar ele ao meio e dar uma travetada nesse vinco, tá, pessoal? Que daí ele vai ficar um Vzinho bem perfeito, tá? Só um retrocessinho vai ser suficiente. Olha, ele já fica bem bonitinho, tá? Vai ser legal para fechar, ó, eu deixo um normal e um virado para dentro. Agora, vamos fechar o ombro da nossa blusa, as costas com a frente. Depois de fechar os ombros, eu posso pregar minha manga, então eu vou encaixar a manga com a cava e vou fechar até uma altura, tá, pessoal? Mas não chego lá no meio não, tá? No meio do ombro, tá? E daí eu pego a outra ponta e faço a mesma coisa, aí sim. Por quê? Porque como ela é franzida, eu preciso ver se eu franzi o suficiente ou se foi demais. Dependendo, a gente solta o franzido ou franze mais para que dê certinho a minha cava na minha manga, tá? Vou proceder da mesma forma do outro lado. Então, aqui já terminei de pregar minha manga. Percebam que eu deixei pouquinho franzido, não é muito franzido. E aquela linha de franzido eu posso tirar, tá? Posso puxar e tirar caso ela apareça. Agora, na reta, vamos juntar ombro com ombro pra gente marcar o meio do nosso decote. E nesse pique do decote vai ficar as 2 golinhas encontradas, né? Os 2 lados, tá? Prego a minha gola, o avesso da minha gola no direito da minha blusa. Então, o pique do decote eu vou colocar a junção dos 2 lados da golinha, tá? E continuo minha costura. Quando eu chegar no final do meu decote, eu vou virar o viés para dentro, pro avesso, tá, pessoal? Um minutinho que eu já vou mostrar para vocês e vocês já vão entender esse finalzinho, tá? Então, olha, esse lado o viés tá normal e esse lado o viés tá virado para dentro, tá? Agora, nós pregamos o viés. Na mesma costura de junção da gola com o decote, a gente prega esse viés em cima dessa costura. Direito do viés com direito da gola.
cortamos o excesso. Agora eu pego um elastiquinho de 4 centímetros, dobro e vou pregar na pontinha antes de fechar esse viés. E isso vai ser a nossa casinha de botão, tá? Você pode fazer um viezinho mais fininho ainda da mesma malha ou fazer assim, certo? Vou colocar agora, dobrar para dentro, pro avesso. Dobro em cima esse viés uma vez e 2 vezes, firmando bem esse elástico, tá? E assim eu vou passar a costurinha de acabamento desse viés. Passando a costura bem na beiradinha da dobra, certo? Para ficar bem fechadinho. E aí com esse viezinho, nosso decote vai ficar bem acabadinho. Olha, podem ver que é bem na beiradinha da dobra, tá? Agora eu vou pregar meu viés na boca da manga, das duas mangas. Esse meu viés aqui tem 4 centímetros, mas um de 3 é suficiente, tá, pessoal? Um pezinho de máquina, direito com direito. Agora eu dobro uma vez, dobro 2 vezes e vou passar a costura. Assim como eu fiz no decote, eu vou fazer a mesma coisa na boca da manga, com o viezinho, tá? Passo a costura bem na beiradinha do viés. Depois disso é só fechar a manga. Eu costumo fechar na reta só a beiradinha, para que quando eu chegar no overlock não escape, não saia do lugar, tá, pessoal? Mas é só para isso. Vamos fechar as laterais da blusa agora, tá? Então, caso você faça com uma dobra só, você passa overlock. Caso você faça com 2 dobras a barra, não precisa de overlock. Ou se você for para doméstica com agulha dupla, você também não precisa de overlock, ok? Só passar as laterais mesmo. E vamos para a última costurinha, que seria a nossa barra. Então agora eu vou para a reta só para os acabamentinhos, dar uma travetadinha para tombar a costura da manga, tá? Só na beiradinha para não ficar uma pontinha aparecendo, tá? Olha como fica a travetadinha, tá? E agora vamos fazer nossa barra com 2 viradinhas e passo a costura bem na beiradinha dessa virada. Lembrando que o esquema de corte dessa blusa no sob medida está no site, tá? Vocês podem visitar o site e ver direitinho, ou também rever o vídeo para entender direitinho como faz, tá, pessoal? Não é difícil, basta querer, tá? Barrinha pronta. Então, para finalizarmos nossa blusa, nós vamos pregar um botãozinho no decote, tá? Para fechar com aquela casinha. Aconselho que vocês coloquem um botãozinho de pezinho, que ele se dá melhor com esse tipo de casinha, ok? Então, se você for inscrito no canal e você quiser o molde de uma grade completa dessa blusinha, é só me pedir que eu mando para vocês, ok? O molde digital para vocês imprimirem em tamanho natural e fazer, tá? Se você for inscrito no canal, eu te mando. Se você não for inscrito, se inscreva. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes você quiser e precisar, pois a costura é questão de paciência e persistência, não esqueça, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, beijo!